Olá, o programa de hoje vai discutir o papel da sociedade e do poder público para garantir os direitos da infância e da juventude. Nossos convidados são o vereador Gilberto Natalini, do PV, a coordenadora pedagógica da Prefeitura de São Paulo e doutoranda em Ciências Sociais pela PUC, a Sandra Cavaletti, e o ginecologista do Hospital das Clínicas e membro da Sociedade de Pediatria do Estado de São Paulo, o doutor Theo Lerner. Senhores, muito obrigado pela presença. Eu queria começar o programa perguntando para vocês três. A gente está falando de um assunto bastante amplo. De que direitos nós estamos falando? E quando a gente fala em direitos da infância e da juventude, quais são as principais violações que ainda acontecem a esses direitos? Quem gostaria de começar? Vamos lá, vereador. Bom, em primeiro lugar, agradecer a você, aqui a TV Câmara, cumprimentar meus colegas aqui de bancada, os telespectadores da televisão. A questão da criança, ela tem muitas faces, né? Para a criança nascer e crescer feliz, com qualidade de vida, com saúde, com educação, com carinho, é um complexo, né? E a gente tem no Brasil uma situação muito difícil para isso acontecer, por vários motivos, né? Começa na maternidade e na paternidade responsáveis, que hoje é um problema sério que se enfrenta, passa pela constituição da própria família, que também tem sofrido transformações muitas vezes nocivas às crianças, e vai para a escola, e vai para a rua, tá certo? Enfim, a questão de sobrevivência financeira da família, e também aí questões de costume, que eu acho que no Brasil a gente tem muito que enfrentar, que é a maneira de tratar a criança, né? A forma de você, do pai, da mãe, dos tios, do avô e dos vizinhos, e de se relacionarem com a criança. Então, tem muito problema de violência, de maus tratos, né? Para as crianças. Então, nós resolvemos convidar os amigos para vir aqui, eles vão fazer um grande encontro, ele vai falar para tratar desse assunto e a gente colaborar para melhorar essa situação. Sandra, você que é coordenadora pedagógica da Prefeitura de São Paulo, queria você, aproveitando e respondendo a pergunta aí que a gente abriu o programa, também falando um pouquinho do trabalho que você realiza na Prefeitura. Eu sou coordenadora de uma escola de educação infantil com 400 crianças de 4 a 6 anos. Eu acho que qual o direito que a criança tem? No primeiro momento é o direito de ser acolhida dentro de uma família, né, com um adulto que cuide dessa criança. Esse direito muitas vezes ele é já negado logo de começo. E depois de frequentar assim, uma escola, de ter um espaço de convívio, um espaço social, que também muitas vezes a gente sabe que esse direito de estar frequentando a escola, hoje em São Paulo, na minha região, a gente ainda tem crianças, bebês, fora da escola, né? Com 4, 5 anos a gente já começa a lidar um pouco com a demanda, né? Essas crianças hoje já estão na escola quase, uma porcentagem muito grande. É o direito também de brincar, que a gente percebe muitas vezes na escola, que a gente vê a criança de 5, de 6 anos, ela tem o direito de ser criança. E ela muitas vezes também lhe é negado isso na própria escola, que é não brincar. Muitas vezes ficar com aquele corpinho que tem tanta energia, tanto movimento engessado, muitas vezes lá 4, 5 horas. Então, hoje a escola precisa repensar sobre esses direitos, até mesmo de mudar a escola, para que garanta, sim, o direito de convivência entre os colegas, né, entre as famílias. Esse papel lúdico que é tão importante no desenvolvimento dessas crianças, né? Por favor, Theo. Bom, direito das crianças, no Brasil a gente tem um marco legal muito importante, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990. É uma das leis mais avançadas do mundo em termos de proteção aos direitos da criança, e a nossa grande dificuldade é colocar esse estatuto em prática, porque a lei é muito boa, mas para a gente colocar ela em prática ainda tem uma série de obstáculos para a gente conseguir fazer com que ela seja aplicada e que os direitos das crianças sejam preservados, especialmente a preservação das crianças quanto a maus tratos e violência. Que seria a minha próxima pergunta em relação à legislação. Na opinião de vocês, é consenso a legislação em relação a esse assunto? Ela é avançada aqui no Brasil? O problema está mesmo na aplicação dela? A legislação no Brasil, no geral, é muito avançada.
seja na questão da criança, seja na questão do meio ambiente. A legislação brasileira é moderna, o legislador brasileiro ele faz boas leis. O problema é fazer cumprir as leis, que às vezes as leis elas estão fora da realidade concreta, do real, da vida, do dia a dia do cidadão. Então você tem uma família, por exemplo, vou dar um exemplo, a mãe sai para trabalhar, o pai está desempregado, ou vai trabalhar também em outro canto, ou está desempregado e vai para o boteco beber, por exemplo. Isso é comum, muito comum na família brasileira. A criança volta da escola, com quem essa criança fica? Muitas vezes ela não tem quem ficar, porque a família não tem renda para pagar alguém para ficar com a criança, o pai para um lado, a mãe para o outro, às vezes fica com a avó, que também tem outros afazeres, às vezes fica com um vizinho. Então, entre existir a lei, o conteúdo da lei e a realidade prática para a aplicação da lei, vai uma distância muito grande. E aí é que as coisas acontecem. Eu não estou dizendo que não tenha que ter a lei, que não tenha que se manter a lei, que não tenha que se aplicar a lei, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando da dificuldade entre o ideal, do que a lei prega, e o real, do dia a dia, a dificuldade que se tem para aplicar o arcabouço legal. Agora, na opinião de vocês, qual que é a grande dificuldade de fazer com que isso saia do papel e vá para a prática, né? Eu acho assim, a gente tem um arcabouço de legislações, desde a própria Constituição de 88, que já vem apontando questão de direito, o ECA, como ele citou. A gente ainda não entende, por mais que o ECA vai fazer 30 anos, né, a gente não entende a questão de o que é ser criança até os 18 anos. Né? Então, eu penso assim, na época, a minha mãe, por exemplo, a gente tinha que o ser criança era até a 4ª série primária. Ela já ganhava um diploma e já ia trabalhar. Então, uma criança, ela parava de ser criança aos 8 anos de idade. Hoje, nossa infância se estendeu. O conceito de adolescência ainda precisa ser conversado. O que é ser adolescente, né? Então, eu acho que o que mais dificulta é você implantar os conceitos que vêm de concepções de infância e de adolescência dentro das legislações, como o marco da infância que a gente teve, mesmo a legislação de diretrizes e bases, é entender que criança é essa, o que é ser criança. Eu acho que o vereador Natalina acertou uma coisa aqui. Muitas vezes a legislação só ela é insuficiente para fazer alguma coisa acontecer. Normalmente se faz leis muito boas para um monte de coisa, mas ninguém prevê como essa lei vai funcionar. Como é que vai ser feita a aplicação? Como se você fazendo a lei, ela automaticamente fosse implementada, fosse se tornar realidade. A lei ela é nada mais que uma intenção. A partir daí você precisa ter vontade política, você precisa ter articulação de agentes sociais, para que o que está escrito nessa lei se torne realidade. Então aí a gente vai ter que pensar qual é o plano e que projeto de família essa nossa sociedade está querendo, que tipo de família, que tipo de infância, que tipo de formação, que tipo de retaguarda a gente vai dar para essas pessoas. E todas essas questões são questões institucionais. O que a gente vai deixar na mão da família para resolver, o que a gente vai deixar na mão do Estado para resolver. Então são várias coisas extremamente complexas que a gente tem que pensar. E como que essas instituições conversam entre si, que é a tal da rede que a gente escuta muito falar, de proteção, de acolhimento, de atendimento? Qual a dificuldade de criar esse intercâmbio? Eu acho que se fosse o governo sozinho, a situação estaria muito pior. Na verdade, o governo tem um papel importante, todas as partes do governo, né? E o poder público, quero dizer, o governo, o poder executivo, o judiciário, os promotores, os conselhos tutelares, que é o arcabouço, né? Mas se a sociedade não tivesse a ação que tem, como por exemplo a Sociedade de Pediatria de São Paulo, eles são ativíssimos, eles não são governo, entendeu? Eles são sociedade civil, é uma instituição corporativa de médicos pediatras. E aí a gente tem uma rede no Brasil de instituições que suprem as falhas de aplicação da lei que o governo faz, que ajudam, entendeu? E é muita gente ajudando, muita gente. Se você sair na periferia e ver a quantidade de ONGs que tem, de associações que acolhem criança no contraturno escolar, e muitas têm financiamento público, tem mesmo, mas muitas não têm. Eu duvido que a Sociedade de Pediatria tenha financiamento público. Alguns têm financiamento privado, outros têm financiamento próprio. Essa rede complementa. Se não fosse isso, a situação, que já não é boa,
seria muito pior no Brasil do que a gente tem hoje. E essas violações, Sandra, eu acredito que fiquem muito evidentes na escola, né? A escola acaba sendo aí um reflexo de tudo isso que é absorvido pelas crianças, né? O que fica mais evidente na prática para você? A escola sozinha não dá conta, mas eu acho assim, ela é o grande mobilizador de toda essa rede que ele nos trouxe, porque ela consegue tanto criar uma rede interna de gestão democrática, com grêmios, com conselhos, quanto costurar essa rede de proteção, que vai desde a UBS da esquina, a biblioteca. Então, a escola precisa entender qual é aquele espaço, qual é aquele território e qual é a rede que ela pode costurar. Então, ela sozinha não vai dar conta, mas ela aberta dentro de uma gestão participativa que olha para o espaço e fala quais são as ONGs que eu posso contar. Às vezes, com o mercadinho do lado, ele vai fazer uma integração dentro dessa escola e fazer uma rede de proteção. Então, ela precisa estar dentro de uma gestão democrática que olhe todo aquele espaço e costure toda essa rede. E no campo da saúde, Theo, o que fica mais evidente em relação a essas violações dos direitos da criança e do adolescente? Acho que a grande dificuldade realmente é a falta de articulação. A gente quer muito articular com todo mundo e acho que vejo quando você começa a sentar com as pessoas têm uma grande vontade de conversar. Agora a dificuldade é organização de agenda, de tempo, de disponibilidades. Tem uma série de questões práticas, operacionais de cada setor que às vezes dificultam ou às vezes até impedem essa mobilização. Quando você estava falando da escola, a escola tem dois papéis fundamentais na preservação do direito da violência. Primeiro é o lugar que a criança passa a maior parte do dia dela. Então ela é um excelente identificador de violação do direito. A escola vai ser o lugar onde vai levantar a bandeira e vai acionar a rede. E isso é uma coisa fundamental. E a escola, no papel educacional dela, vai começar a discutir para a própria criança como é que ela vai preservar o próprio direito, o próprio corpo, a própria saúde, e esse papel é da escola, é inerente dela e é um papel dela. E é fundamental. Para a saúde, a gente, em geral, acaba pegando as questões de violência depois que elas aconteceram. As violações de direito, elas acabam chegando muito depois. Pode aparecer, e o que aparece muito comum, situações de negligência que acabam se manifestando em agravos à saúde, que podem aparecer, e se o profissional não estiver bem ligado ou bem atento para isso, ele pode deixar escapar uma situação de violência e tratar só como uma gripe, como uma doença ou como qualquer outra coisa assim. Então é importante ter um treinamento para todo mundo, de todos os setores, para que a gente possa ter essa articulação dos diferentes atores. Bom, a gente vai precisar fazer o nosso primeiro intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com o programa Decisões e Argumentos. Até já.